Então, nós começamos aqui esse nosso bate-papo rapidinho com a Nani Vaz. A Nani é uma pessoa que está na Biblioteca dos Aromas, que eu conheci há pouco tempo. Eu sou a Maria Abramo, e a gente estava justamente conversando, né, Nani? Eu queria que você se apresentasse sobre as diluições, porque foi uma coisa que se viu acontecer na Biblioteca dos Aromas, e você também tem um outro trabalho muito interessante aí para contar para a gente. Sim, verdade. Boa tarde, Maria. Eu sou a Nani Vaz, sou terapeuta integrativa, trabalho faço atendimentos com aromaterapia, com fitoterapia e as terapias energéticas também. Quando eu entrei para a biblioteca, eu não tinha entendido muito o que eu tinha feito anteriormente, e depois, unindo as técnicas, foi que passei a entender e comecei a estudar sobre a técnica da diluição, que sempre o menos é mais, e entender a leitura da planta, a leitura do princípio ativo da planta, não a quantidade que você vai usar no tratamento. Isso veio a trazer muita diferença nos tratamentos que eu faço hoje. E se você começou você já estava trabalhando com essa diluição na questão das suas, dos seus, eu estou falando extrato, mas não é extrato, Sim, das tinturas. das As tinturas e os tinturas, pelo extratos. amor de Deus, Eu das suas comecei tinturas. descobrindo com um detergente natural que eu fiz para lavar louça, e eu coloquei na formulação, eu coloquei a tintura de caroço de abacate, que me tirou as dores das mãos, e coloquei muito pouco, em uma quantidade grande de líquido. Então essa proporção me mostrou o quanto o mínimo também faz efeito, o quanto passar daquela quantidade que eu passava antes na pele. E isso me mostrou também que pode ser usado nas outras terapias, que é com os óleos essenciais e com as tinturas. Aí foi aí que eu comecei a fazer os testes para ansiedade, para respiração, para problemas de garganta, imunidade, e os resultados esses testes, os resultados foram muito efetivos. Que legal, né, Nani? E a gente está aqui justamente, a ideia dessa conversa é abrir essa pasta aí né? Vamos abrir uma pasta nova de estudos para todas as pessoas que gostam da aromaterapia, que está sendo praticada de uma forma muito complicada, né? A gente não sabe as interações medicamentosas que um óleo essencial pode ter com medicamento, né? Não tem estudos ainda comprovando. Então, sempre que você vai usar um óleo, você tem que saber o que esse óleo faz no seu organismo. As pessoas estão usando de uma forma. A gente estava conversando aqui há horas, nós estamos conversando aqui, que a gente acabou de virar amiga, né, Nani? Com Foi muito certeza. bom. Mas a gente estava falando sobre essa questão de que está tudo sendo usado de uma forma muito da modinha, do sem critério, né? As É, pessoas, você estava falando de uma criança que atendeu com uma com pele, alergia severa, uma alergia grave, né? E para que a gente precisa passar isso, expor o outro numa situação dessa, né? Mas não, com também a certeza. gente tem que. Fala, Nani. Não, com certeza, porque, eu sempre falo que o remédio e o veneno está na dose, É. né, e isso vem de toda a nossa ancestralidade, e todo mundo sabe. Poucas pessoas sabem, né, ou muitos esqueceram que tudo que você coloca em demasia vai acarretar problemas no seu organismo no futuro, tanto o remédio quanto o que é natural. Tanto o que é natural, assim como todos os eventos que a gente vai vivenciando, eles também vão ficar para sempre marcados no nosso corpo, né? Às vezes a pessoa chega para a gente estava falando sobre esse assunto, e ela traz uma série de coisas que estão lá atrás, né? A gente estava comentando sobre endometriose, sobre essas situações de vulnerabilidade das nossas bisavós, das nossas avós que casavam muito cedo, e a gente chegou até a falar nessa palavra do estupro, né? Que é isso que acontecia de alguma forma, né? Mas eu estava me referindo antes sobre engana-se quem pensa que essa gotinha, né, que a gente usa lá na forma de plus aromático na biblioteca dos aromas, e você agora também diluindo ela, potencializando essa gota, na verdade, né, deixa ela mais potente pelo fato de diluir. O que é que isso faz no nosso organismo? Então, eu queria que você falasse um pouco da experiência que você teve
da Copaíba, que foi quando você entrou na biblioteca, Sim. né? E sobre a Biblioteca dos Aromas, assim, o que aconteceu ali? Que você falou, opa, olha que coisa. Eu queria muito ouvir você, Foi porque assim, muito interessante, o estudo, né, porque quando eu comecei a fazer uso da Copaíba no Plus, eu tive os mesmos sintomas que as meninas também tiveram. E isso, todo mundo teve a mesma reação parecida, né, durante 3 dias, e aí depois cada uma foi tendo sintomas diferentes e depois eu com 7 dias, eu fiz o meu com 7 dias. E depois todo mundo foi relatando, né, o grupo é incrível, né, cada relato, cada estudo, cada é, semana é um estudo diferente e isso vale mais para frente, isso vai valer muito como está valendo hoje, né. E eu fiz a Copaíba e depois nessa de diluição, aí eu pensei: a Copaíba ela vai me trazer um benefício. E eu estava com um problema de garganta, ele estava ajudando muito, mas aí eu associei ao própolis. E eu tenho uma faringite. Aí eu estava com faringite e na hora já foi melhorando, já foi mudando toda a situação, ajudando isso com o própolis. A copaíba pura, ela teve um efeito, com o própolis ela teve outro efeito. Então eu comecei a fazer as outras associações. Foi aí que eu fui para a tintura, que também comecei a fazer essa associação com a tintura. que daí você começou a diluir ela, diminuiu. Então, você está usando gotinhas de tintura, que coisa interessante. Qual veículo você está usando? Na água mesmo? Então, Ou o você passa para princípio alguma pessoa que você está atendendo? Eu não sei como você chama as pessoas que você atende. Na MAB a gente chama de os intera assistido, né? Ou também. autociente, que é. Também. Então, a tintura, geralmente, o uso da tintura, ela depende da dosagem, depende da pessoa, é de 35 a 45 gotas por dia, a cada dose, 2 a 3 vezes por dia. Uhum. Nesse novo teste, eu usei uma gota em 500 ml, 5 gotas, 3 gotas ou 5 gotas em 500 ml. Eu fiz os 3 testes com pessoas diferentes por 1 semana, 15 dias, 21 dias, e no tratamento para ansiedade, que é um composto de camomila, erva de São João e amora, em 3 dias, diminuía a crise de taquicardia, Que com 3 coisa, dias. não? Você vê, é tão rápido, né? Isso que a É. gente vê na Biblioteca dos Aromas. É. E E mudou o conceito aí eu comecei a fazer outros testes, aí eu fiz o teste com a com a tintura de ameixeira, que é daquela ameixa amarelinha, aquela que tem em vários quintais, que é a sim. Néspera. Ela é um potente anti-inflamatório para imunidade, antioxidante, e eu usei ela como para uma pessoa que tem pigarro de cigarro, que ela fica com aquela faringite crônica, no gargarejo. E também no na ingestão. Melhorou consideravelmente também, mas como você não tira o agente agressor, fica um pouco mas diminuiu bastante os sintomas. E o plus de copaíba com própolis, eu usei como apoio para dor de garganta também, inflamação, e um princípio de um problema um pouquinho pior na inflamação. Antes de dar a febre, ele já diminuiu o índice que ele ia chegar. Isso na ingestão do própolis com o plus de copaíba. Que coisa interessante, né, Nani? E aí a gente também estava batendo um papo aqui, falando, entre mil coisas que nós falamos aqui antes desse bate-papo aqui. Eu queria que você falasse a cidade que você está, né, para as pessoas poderem te procurar. Vamos só falar isso para eu, que eu Sim, quero eu voltar moro em no Taboão da porquê. Serra. Por que que a gente acha, né? Por que que a gente acha que usar o tão pouquinho. Peraí, que você já fala da tua cidade, que Sim, eu te interrompi, desculpa, eu já te imagina. interrompi. Mas eu queria que a gente debatesse um pouquinho assim, como que que essa pequena dose, que ela não é química, ela não tem química para, entendeu? Para fazer um trabalho de farmacocinética no seu organismo, né? Para fazer mudanças estruturais. Mas ela tem, eu vejo que são partículas de luz, né? Por isso que eu falo método fitoluz. São pacotinhos de luz de informação e que o corpo acaba recebendo isso como uma bênção, né? E quando você coloca muita matéria
muita matéria ali, a gota pura, né? Ou toma, ou passa na pele, o corpo ele não observa muito isso, e ele já se livra logo também. Porque a questão da gente usar pouquinho é que fica mais tempo no nosso Mais tempo. organismo. Né? Com Eu queria certeza. que você falasse a sua cidade e também fizesse uma observação sobre. Sim, eu moro em Taboão da Serra, que é Grande São Paulo, faço atendimento online e futuramente vou fazer presencial também, logo teremos novidades. Eu vejo como assinatura das plantas mesmo, eu vejo como Isso. como assinatura como se fosse de um floral, é como se fosse a planta informando o que vai te fazer bem naquele momento e qual parte do seu corpo, né, porque às vezes você toma para uma inflamação de um nervo e, na verdade, você está precisando tratar um órgão. Então isso é isso que eu vi muito nesse estudo. Que interessante, né? Eu falo, você fala a assinatura, e eu agora, assim, modernizando essa coisa, assinatura que vem lá dos alquimistas, isso é muito antigo, né? É, muito antigo. Eu falo que é um programa, porque parece um programa que você instala. Sabe que você instala um programa que vai fazer um joguinho, que você vai, né? Aquele programa ele é instalado ali, né? E na hora que você começa a usar, ele começa a rodar. E quando ele começa a rodar, muitas coisas começam a acontecer. E, e no coletivo do grupo, né? Tem bastante gente no grupo, nem todos aderem o O estudo, mas tratamento. todos passam por alguma situação muito parecida, que também é um outro Sim, mistério. é. Além das situações, cada uma tem a sua vida, cada uma está numa época da vida. E tivemos quase os mesmos sintomas, quase as mesmas atitudes, fazendo o tratamento com todo mundo, né, seria uma emoção coletiva, né, vamos falar assim, É. né, a mesma energia da planta que se instaurou em cada uma, né. É, isso foi incrível também como ela mexeu com os meridianos, né, que ela pegou pulmão, ela interagiu com o fígado, ela interagiu com o rim, quer dizer, mexe em tudo, né? Ela mexe em tudo, mas basicamente ela partiu da questão do pulmão, da pele, né, que é uma coisa muito louca, né? A copaíba é da pele, da psoríase, das alergias. Ela é um anti-inflamatória também potente para tendões, né? Então ela está nesses eixos aí. Mexeu com o baço pâncreas também, que foi a, a parte de onde que as pessoas começaram a emagrecer, ninguém comia, né? Ficava dias sem comer. Eu lembro que eu não tinha fome. Eu falava, nossa, que maravilha, que é isso, né? Eu Isso foi esqueci de comentar também que meu joelho ele é um pouco crocante, sabe. Ele muito bonitinho. diminuiu bastante e eu senti, assim, nas articulações, uma mudança bem significativa. É. É interessante, né? Porque o fígado está regendo aí as articulações, né? Se vendo que cada articulação do nosso corpo está ligado também com o meridiano, mas de um modo geral as articulações estão ligadas com fígado. O fígado, né? Que você fala assim, nossa, é incrível. Isso eu achei muito incrível. E você lembra, a gente. Então, agora eu vou falar de novo. Engana-se quem pensa que uma gotinha inocente, né? Não vai rodar nada nesse programa aí, porque a pessoa também. A gente viu que aconteceram coisas interessantes na Copaíba, né? Tivemos quedas, pessoas que derrubaram coisas e tudo isso que a gente estava falando sobre esse princípio de colocar íon positivo no ambiente ou negativo. Nós estamos observando agora com a erva baleeira, pasmos, todo mundo com dor no corpo. Gente, né? Que fala tal do axé-flã, que tira dor, né? Como associar, né, uma erva tira dor, é anti-inflamatória e está mostrando É uma porque a outra coisa no seu assinatura corpo. dela, ela cura dor no corpo, mas como você está sem, você começa a usar e começa a dar dor, né? E foi incrível porque eu, na Copaíba, sarou minhas dores. Eu tenho uma dor crônica na virilha esquerda, uma dor crônica ali, é uma coisa que preciso fazer alongamento, eu faço, trabalho todo dia com isso daí. E na Copaíba eu falei, gente, eu tô recebendo a graça né, de ter na Copaíba, porque não estou sentindo mais essas dores, né? Tava doendo, incomodando, mas um pouquinho só. Mas comecei a erva baleeira bem. Voltou. Voltou com tudo. Agora está passando, né? Assim, foram 7, o dia 22, né? A gente começou, nós estamos no dia 5, já são 5.
22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5. São 13 dias, né, que a gente está usando. Eu estou continuando, porque eu estou sentindo muitas coisas interessantes. Mas era isso, Nani, que eu queria conversar com você e falar para as pessoas, né, para elas convidar para participar dessa observação sensorial dos óleos essenciais. A Sim, gente eu acho muito importante para todo aromaterapeuta, para todo mundo que atende, o próximo, que quer fazer um bom trabalho, se aprofundar mais e entender mais das ervas e da nossa flora brasileira, né, que nós temos óleos importantíssimos, nós temos bom. uma fauna incrível, temos óleos que ainda estão plantas que ainda estão sendo estudadas, vai vir muita coisa boa por aí, tem muita gente engajada, né, então eu indico para todo mundo, quem é só entrar no seu link, né, o link da sua bio, que entra no grupo da biblioteca. E Eu tem vou os deixar estudos dos aqui, vou outros deixar as óleos, suas né. direções, e tem outros olhos. Eu vou Tem. deixar as suas direções aqui, Nani, para as pessoas poderem fazer consulta com você, se interessaram, ou, né, porque é online, né, isso é uma coisa muito É, boa, eu também faço atendimento online, que a pandemia ensinou isso para a gente, né, e nos isso foi abriu um muitas ganho, né, portas, um né, ganho. Vou com deixar certeza. aqui o link da Biblioteca dos Aromas, você não precisa pedir, você só clica e entra, só que lá dentro presta atenção, você não diga boa Atenção. tarde, boa noite, bom dia. Não... Ali a pessoa é escorraçada pelo grupo, a gente só fala do assunto, tá? É, Porque foi um é bem pedido direto. do grupo para mim e eu que tenho que dar bronca. Ah, você deixou eu pôr a florzinha, deu tchau. Ai, é muito duro, porque eu tenho que fazer isso, né? Então é essa Mas é questão. importante para a gente ter o foco nessa pesquisa, que é uma pesquisa revolucionária, que vai ajudar muita gente, É muito com legal ver certeza. por esse ângulo. E você levantou a questão que eu falo que é a estante tropical da biblioteca, né? Que assim tem romances, terror, literaturas, né? E tem também a estante tropical, que são os óleos essenciais, que são os nossos brasileiros, que nós estamos mostrando para o mundo. Esse é um trabalho que os brasileiros aromaterapeutas. E eu queria também dar o toque que a pessoa não precisa ser aromaterapeuta, porque tem, assim, na aula, depois tem uma aula, né, que eu vou falar como é que funciona. O grupo Isso. é gratuito, você experimenta, observa, tira suas conclusões, sente na pele do lobo. Mas eu ofereço no final uma aula que eu preparo, completérrima, que tem o valor de 50% durante 24 horas quando abre a aula, depois perde, né? Quem comprar, comprou, quem não comprou, não É. comprou. Que custa R$ 50, né? E depois R$ 100 quando você está com. Estou falando dos preços para as pessoas já falarem, mas Não, quanto é um é? estudo completo que é completíssimo, não tem nem E aqui o você que pode reclamar. usar, independente de não, você não usa óleos essenciais, mas você usa uma copaíba, você usa um cipreste, porque para aquelas situações eles são muito incríveis, né? E a gente pegar a erva baleeira agora, a gente está vendo que o foco, que todo mundo perdeu o foco, né? Porque teve gente que não tem foco e está super focado, né? Isso eu É achei, verdade. ele cura o semelhante, né? Então ele dá dor no corpo em quem não tem dor, ele deixa a pessoa distraída em quem é focado, quem não é focado começou a ficar super focado, né? Tem uma das meninas lá que a gente também conversa, amanhã eu vou falar com ela no Instagram, ela vai mostrar uma linha de cosmético, e ela falou: olha, esse óleo, a erva baleira virou o meu óleo de fundo, porque Que legal. ela consegue muita coisa com esse óleo, né? De E eu com a copaíba, agora eu coloco a copaíba em todos os atendimentos, em todas as sinergias, a copaíba entra, em Isso, todos, eu porque ela também. é muito completa, né. Eu comecei a usar a copaíba como primeiro atendimento, porque ela vai trabalhar essa questão da trazer a pessoa para o aqui e agora, né? Fechar essas, essas partes nossas que ficam no futuro e no passado, com a preocupação, com os traumas e tudo isso. Parece que ela dá um reset nesse negócio e ela junta toda a sua. Por isso que a Sim. gente fica forte, né? O É, índio vai para a guerra com copaíba, né? Que ele volta uma coisa também. que eu não te falei, Maria, é que nós temos que fazer com que a pessoa, com que o nosso assistido, ele queira a cura. Porque às vezes você vai procurar o médico, vou ali tomar um comprimido alopático, mas é sempre aquilo, tal. Mas quando a pessoa realmente
você tem que mostrar para ela o que vai funcionar e que aquilo que vai trazer o bem para ela, ela vai ter essa mudança. E a Copaíba vem para mostrar isso, né. Ela mostra para a pessoa que ela pode sim conseguir chegar a essa cura, porque é muito difícil você fazer uma pessoa com 50 anos fumar diminuir, ou então um diabético ou coisa do tipo. E ela ajuda nessa parte também da conscientização, trazer a pessoa para o aqui e agora e entender que ela vai ter essa cura. Teve outras situações também com a copaíba, já que a gente falou dela, porque a gente não concluiu o estudo da erva baleeira, né? Que é a Cordia verbenácea, para quem está querendo saber o que que é. Cordia É verbenácea. verdade. E a copaíba, ela também, ela fez a gente suportar situações muito difíceis. Pessoas passaram por situações, eu também passei por uma situação, né? Estou passando ainda, de muita preocupação e tal, e de repente eu falei, olha, não vai acontecer nada, entendeu? Vai ficar tudo bem. E aquela certeza, assim, então eu penso assim que a gente tem um óleo brasileiro que é tropical, né? Não é só do Brasil, mas que É, ele tem um valor enorme. Mas tudo isso era para falar da nossa biblioteca dos aromas, que a gente termina, a gente está na erva baleeira agora, depois a gente vai ter o araçá vermelho, depois nós vamos ter outros óleos, porque agora a gente está afim de conhecer os óleos brasileiros, né? A Nani está com as tinturas também, que deve ter muita coisa boa brasileira aí, que você deve acabar tem, trabalhando, né? Você tem, estava tem falando da coisas tintura. impressionantes. Tem coisa, a gente tem um país que a gente tem que ser herveiro, você entendeu? A mulher brasileira tem que ser herveira, tem que se preocupar com o meio ambiente, Sim, tem que sim, tomar eu cuidado aprendi com com a esse minha monte de avó, com a minha agrotóxico, com mãe, essas queimadas. A com gente não pode ser certeza. conivente com isso, né? Com o uso Sim. indiscriminado de óleos essenciais para E aqui em ganharem São dinheiro. Paulo, muita gente não mora, não tem essa parte que eu tenho aqui, que eu moro perto de vários bosques e tem muita coisa que eu posso colher, né. E a flor de ameixeira da néspera, tem em São Paulo toda. Você tem que procurar um lugar que não tenha tanta poluição, óbvio, mas você É, consegue fazer ou então comprar numa loja de ervas que seja idônea, você consegue fazer um chá, porque ela é anti-inflamatória, ela vai te ajudar em várias situações do seu corpo. Então, assim, a gente precisa olhar um pouco para essa parte também. Tem a folha de goiabeira, a folha de manga, a folha de abacate, e tem a própria folha de laranja. Tem é. tantas, nós temos tanta coisa na nossa vegetação que a gente tem a cura ali no nosso quintal. É uma biodiversidade e não está longe. E a gente tem também, falando da flor da mexeira, porque eu estava falando do fígado, né? E o fígado gosta de um perfume, por isso que é a estação da primavera, nessa meia estação, é a estação da madeira relacionada com o fígado. Mas se você for sentir o cheiro da flor da nespera, é um dos aromas que eu acho que são o mais refinado de flor. Mais que o jasmim, mais que tudo, não é? É, ela Ele tem um adocicado, não é baunilhado, enjoativo, não é mas é muito enjoativo. e tem uma suavidade que ele não fica mais forte. Você quer mais, mas ela não dá muita, né? Ela dá uma ridicada no cheirinho. Só que isso, para o fígado, só de sentir esse cheiro, pensa, isso é uma coisa, é uma cura para o fígado, né? E É. você disse sobre essas folhas, a folha e as flores serem bem legais para o fígado, né? Sim, eu faço a tintura da folha e da flor, e faço a junção deles, eu faço um composto, então depende do que a pessoa precisa, os 2 vão trabalhar. E agora fazendo no Plus, ele ficou mais potencializado com essa nova formu né, nessa nova diluição. É. Então, eu acho que é isso, né, Nani? Você gostaria de falar mais alguma coisa? Porque a gente queria só falar, na verdade, a nossa conversa era, olha, gente, vamos diminuir o uso das coisas, né? A gente está no É, Brasil, a gente tem uma outra terapia brasileira, né? A gente fica muito querendo as coisas de fora, né? Eu vejo assim, chegam aromaterapeutas de fora, o pessoal festeja. A gente está falando isso faz um tempão, nós estamos fazendo isso, a gente está ensinando essas coisas, né? Não só em cursos, mas pessoas que estão próximas. Nós duas aqui ficamos trocando um monte de receita. sim, sim, não, com certeza. Não, mesmo falando da erva baleeira, como a indústria farmacêutica fez um extrato, um remédio que está nas farmácias hoje, e o próprio brasileiro não pegou isso na mão e transformou. Precisou de Eles alguém de fizeram, fora para olhar. sintetizaram, né? Na verdade, eles sintetizaram Sim, a questão química, né? Porque eles precisou fazem alguém de de forma fora, artificial. sim, precisou alguém de fora para olhar,
mostrar para a gente o nosso potencial. É, Você é, falou do urucum, do próprio urucum, nos pontos de acupuntura. é. Tem e fora a outra a quantidade que a gente tem de remédios, né, É, a naturais, gente tem na que nossa estar farmácia. tudo é um processo social, né, porque a gente fala assim, quem tem mais condições, fala assim: "Ah, meu filho vai estudar lá fora", quer dizer, eu não tenho preocupação muito se o Brasil vai dar certo, não vai, eu estou afim do meu bolso, que dê certo para mim, que né, sabe. E a gente tem que conectar com uma outra força aí, né, aquela força de um só coração mesmo, que é das mulheres brasileiras, né? Dessa força bonita que a gente tem da sororidade, mas tem os homens que são herveiros também. Tem uns incríveis também que eu aprendo muito, e aprendi muito com a minha família também, com a minha mãe, com a minha tia, com muita coisa plantada no quintal, águas florais, né, as águas Gente, de falei de água, que daí já é outro beberagens, aquelas as garrafadas, né, então as ervas estão aí para mostrar para a gente que a gente tem que buscar novamente essa parte ancestral e aplicar no dia a dia, né. e tem a E mão do trazer herveiro, né? A e mão do trazer herveiro, sim, e trazer pra simplicidade, né, isso. trazer pra simplicidade, não deixar não complicar mais, porque hoje, com a nossa agitação, fica um pouco difícil de usar a fitoterapia, mas se você trouxer de uma forma num plus, né, numa tintura, você É, tem uma facilidade maior pra você usar essa medicina. e que você pinga num vidrinho, numa garrafinha, a pessoa leva, vai tomando, né? Isso é uma coisa muito interessante. E eu conto também, né? Quem sabe aqui falando com você, eu sempre vou falar isso agora. Eu espero que os farmacêuticos da farmácia de manipulação eles consigam ir para essa aromaterapia do método Fitoluz, eles consigam, porque lá em Londrina eu tenho uma farmácia que faz tudo que eu quero. Oh, E todos interessante. os alunos fazem o atendimento e mandam para aquela farmácia. Então, ela faz o PIN, os Plus, Aqua Plus, faz os sprays, né? Quase a spray que eu falo do método Fitoluz, que ele é energético, vibracional e frequencial. Ele tem Sim. essas três conexões aí. E a gente podia ter isso, né? Mas a pessoa vai lá e faz aquela tintura ou uma diluição de tintura X, como a gente faz os florais, né? Você não manda na farmácia, vão ir fazer manipulação dos É, florais, ou da não, homeopatia essa também, né? parte da tintura eu tive um tio que ele era farmacêutico e ele manipulava os remédios, então eu aprendi uma parte com ele. Bastante. E esse composto de tinturas é ancestral, né. É, nossa, é muito bom isso tudo. Bem, Nani, a gente já falou um monte, né? O pessoal fica cansado, mas a gente está aqui, tá? Então tem a direção minha, da Nani Vaz. Muito obrigada pela sua presença. A gente se conheceu Imagina, outro Maria, dia, uma juntamos honra. amigas da vida inteira, né? Foi, Que bênção. Aí a foi gente sintonia. continua se conversando, tá bom, Nani? Sim, Eu não, com deixo certeza. um beijo para vocês. Um Pode beijo. dar beijo, tá? Beijo, gente, obrigada.